Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho na disciplina de Direito, Fundamentos Antropológico e Sociológico, da professora Maria Lima. Convido a todos, vamos falar hoje sobre a Lei Maria da Penha. Estou aqui com as nossas convidadas Maria Cleciane e Luziene, que elas vão nos contar um pouquinho como foi a história delas. Uma vivenciou literalmente a Lei Maria da Penha e a outra, ela teve em sua família um caso a relatar e aí vai estar nos contando como tudo isso aconteceu. O nosso trabalho é envolvido sobre a história da Maria da Penha, uma mulher ativista que lutou pelos direitos das mulheres e graças a elas hoje as mulheres têm o direito de fazer denúncia, de ter a sua vida não mais como um simples direito, mas sim hoje um direito totalmente voltado à mulher mesmo, não só tratado como um simples caso de família. Vamos falar então agora sobre a lei e nós vamos agora falar um pouco sobre o histórico, a história da Maria da Penha, né? A Maria da Penha é uma mulher que nasceu lá no Ceará. Ela se formou como farmacêutica na Universidade Federal do Ceará. Hoje ela é uma ativista política que cuida dos direitos das mulheres e da família. E o seu principal papel é lutar pelos direitos das mulheres para que não sofra perseguições dentro do lar, não passe por violência psicológica, física, moral, sexual, patrimonial. E graças a Maria da Penha, hoje nós estamos aqui no podcast Estácio Taon e vamos falar totalmente dela, com duas grandes testemunhas, ver o tanto que ela fez, o tanto que ela lutou pela nossa sociedade. Maria da Penha, Maria Fernandes, nasceu em 1º de dezembro de 1945 na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil. Ela cresceu e estudou no Ceará, graduando-se em farmácia na Universidade Federal do Ceará. Posteriormente, ela se mudou para Recife, capital do estado de Pernambuco, onde concluiu seu mestrado em genética na Universidade Federal de Pernambuco. Foi em Recife Maria da Penha conheceu então seu marido Marcos Antônio Heredia Viveiro. O relacionamento apresentava ser normal inicialmente, mas Maria da Penha Fernandes casou-se com Marcos Antônio Heredia Viveiro em 1976. Inicialmente o seu relacionamento parecia normal, porém ao longo do tempo Maria da Penha começou a sofrer diversos tipos de violência por parte de seu marido. As agressões começaram a se intensificar e Marco Antônio passou a submeter Maria da Penha a abusos físicos, psicológicos sistemáticos. Isso incluía socos, chutes, ameaças de mortes, humilhações constantes, criando um ambiente de terror doméstico para Maria da Penha e seus filhos. A situação chegou no ápice de 1983, quando Marcos Antônio tentou matar Maria da Penha 2 vezes. Na primeira tentativa, ele disparou um tiro enquanto ela dormia, deixando ela paraplégica. Na segunda tentativa, ele tentou eletrocutá-la. Durante o banho, após essa segunda tentativa de homicídio, Maria da Penha denunciou o marido à polícia. Esses eventos marcaram-se o início de uma longa batalha judicial para Maria da Penha em busca de justiça. O seu ativismo começou quando ela decidiu buscar apoio internacional, denunciando o Estado brasileiro na Comissão Internacional Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Isso resultou em uma condenação histórica do Brasil por sua ineficiência em lidar com casos de violência doméstica. Seu ativismo tem inspirado outras mulheres a denunciarem a violência e buscarem o apoio e lutarem por seus direitos. Maria da Penha é reconhecida nacionalmente e internacionalmente por sua coragem, determinação, contribuição significativa ao avanço da causa dos direitos das mulheres.
e ao enfrentamento da violência doméstica. O grande legado de Maria da Penha foi a Lei Maria da Penha. Essa lei foi criada no ano de 2006, o número dela é 11.340, que se estabelece medidas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Brasil. Ela trouxe também bastante consciência e visibilidade à violência dentro do lar, ao combate à impunidade daqueles que ficavam sem denúncia, e os seus movimentos foram inspiradores para a fundação do Instituto Maria da Penha e um reconhecimento internacional com vários prêmios, e inspirando outras mulheres a denunciar e não aceitar qualquer tipo de violência calada. Nosso trabalho é dedicado, então, à Lei Maria da Penha. Nesse exato momento, nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Essa lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, ela foi criada com o objetivo de não aceitar mais violência contra as mulheres. Qual é o objetivo da Lei da Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, o objetivo é proteger a mulher coibindo a violência doméstica e familiar. Por que a lei recebeu esse nome? Porque a Maria da Penha passou por essas violências e por esse motivo, hoje nós estamos aqui com Maria Cleiciane Brandão e Luziene Furtado, que vai falar um pouquinho de cada um desses momentos que ela passou e que elas também passaram. Luziene, o que eu queria te perguntar é como você conheceu o seu marido, como é que sucedeu, como é que foi o andamento? Eu conheci ele na minha cidade, Santa Inês, ele morava lá também, era amigo do meu irmão. Aí ele me olhava por casa, ficava tomando gosto comigo, tal, e eu não dava assim, bola muito pra ele. Aí até que um dia eu passei na casa dele, aí ele falou, tomou gosto comigo, e eu falei um trem lá, quando eu pensei, no outro dia eu já tava com ele. Aí fui indo, aí depois fui morar com ele, engravidei. Aí na minha gravidez começou a me tratar mal, bater, xingar, aí desejou pro menino morrer, que eu tava grávida. O primeiro filho O seu, primeiro ele filho. acabou sendo, você acabou perdendo ele. Não perdi, que é o É o Marlison. Marlos. Mas ele começou a me maltratar, jogava trem na minha barriga. E eu me mandava embora, eu ia embora pra casa da minha mãe, no outro dia eu voltava com ele, voltava de novo. Aí quando eu tive, aí antes de eu ganhar neném, com 7 meses, ele tinha sido preso, por coisas que ele tava fazendo lá, foi preso. Aí eu passei mal, aí tive o Marlison, aí com tava uns 3 meses o Marlison, ele saiu. Aí continuemos, só que vivemos ainda nessa guerra. Isso ele Briga, começou as violências com você já nos primeiros foi meses que das vocês juntaram. Não, da gravidez. No Assim que caso, vocês não foram morar junto de início. E aí, do primeiro mês que vocês tiveram relacionamento, ele já começou a no te primeiro violentar? dia, não, foi quando eu engravidei. Que Não. passou, acho que uns. Foi em 2016, que eu conheci em 2015, a partir de 2016 eu engravidei. Foi o tempo que ele começou, se fez de bonzinho e tal, o marido. Aí depois começou a Aí no violência. momento que ele descobriu que você estava grávida, Aí começou. aí você sabe mais ou menos reconhecer o tipo de violência que você sofria. Eu vou te falar algumas delas aqui para explicar como é que funciona, né? A Maria da Penha, ela protege a mulher e tenta coibir, não permitir que isso aconteça sobre a violência moral. Você sabe o que significa passar pela violência moral? A violência moral seria quando a pessoa tenta te caluniar. Às vezes você separou da pessoa, a pessoa já não vive mais com você, mas está ali inventando coisas de você, difamando você pela sua família, criando calúnia. E é um tipo de coisa que também a Lei Maria da Penha tenta coibir para evitar que aconteça. Também tem a violência física.
Você chegou a experimentar nesse período a violência física ou moral? Sim. A violência física, como você já conhece, né? Empurrão, chutar, amarrar, bater, qualquer tipo de Algumas sim. violência mesmo que chega a Bater, agredir. empurrar, chutar. Ele chutava a sua barriga quando você estava Quando grávida? tava grávida, sim. Chegava. Jogava trem na barriga. O que seria jogar trem? Qualquer coisa? Coisa de creme de braço, qualquer coisa que ele tinha, ele jogava. Ele não queria um menino vivo, ele queria um menino morto. Nesse momento, assim, você chegou a pensar em denunciar ele? Não. A família dele intervia? Alguma coisa desse tipo acontecia? Só falava que ele era assim, a mulher que ele morava, ele judiava, jogava praga por se morrer. A família não apoiava ele ou te apoiava? Ficava ali, apoiava assim, coisava ele, porque dizia que já conhecia ele, o jeito dele, essas coisas. Minha mãe que não aceitava, não queria mais eu junto com ele por causa disso, mas eu acabei continuando com ele. E você acha que você continuou por ele por causa de quê? De um amparo emocional? Talvez porque não tinha um lugar para ir? Não, de ter lugar até tinha. Eu ficava assim com medo de que ele ficava dizendo, se tu me largar, tu vai passar fome, isso, não vai ter como criar um menino, tá? Eu peguei e continuei com ele. Uma Por dependência causa disso. financeira. Isso. É o que mais acontece nos nossos tempos hoje em dia. A maioria das mulheres elas têm medo de denunciar ou de fazer denúncia porque justamente isso. Ela passa aquela dependência emocional às vezes, né, que a mulher fica com medo de viver sozinha, de voltar para casa e acabar sendo meio rechaçada, humilhada. Então ela às vezes prefere conviver com o agressor do que tentar resolver o problema. E é no caso que você literalmente passou. E A ainda tem aquele negócio de morte, né? Também, né? Acusações, ameaça né? da morte, Ameaças de né? Exato. morte, Ele né? chegou, nesse caso, nesse período, até tinha ameaça de morte caso você saísse, ou só era só aquela pressão psicológica financeira? Ele ameaçava, só que até minha família também falava de matar, que ele vivia com arma. Aí eu ficava com medo, às vezes escondia a arma dele. E algumas vezes, além de tudo isso que você já passou, você também já enfrentou violência sexual? No caso do âmbito da Maria da Penha, é forçar, mesmo você estando com o seu companheiro, vivendo do lado dele, chegou a ser forçada a ter a relação sexual com ele, sem a sua vontade, Já acho que pra cá, aqui mesmo, na Goiânia. quando você se mudou para cá. Sim, que ele, às vezes eu não queria, né? E ele ficava querendo, tipo, a força. Às vezes me pegava dormindo e eu tenho um sono meio pesadinho. Aí, muitas vezes eu acordava na hora, depois, muitas vezes eu não acordava, Mas passava, mas né? Era uma passava. situação difícil. Chegou a ter perdas patrimoniais? Isso às vezes ocorre, às vezes, um momento de briga, pegar seu celular, quebrou ele, ou alguma coisa que era sua, quebrou só por fazer maldade? Ele já quebrou muitas coisas minhas. Meu celular ele pegava, jogava no chão, tá, pra querer quebrar, mas. Chegou a viver esse tipo de coisa. Hum, E deixa eu te fazer uma perguntinha. Você sabia quais os canais que você poderia pedir ajuda ou você tinha medo de pedir ajuda? Como é que foi a questão de você chegar a ir atrás de uma ajuda verdadeiramente assim, quando você entendeu que a situação estava tão ruim que você resolveu então buscar resolver o problema de vez? que tipo, nós morei com ele 7 anos. Aí agora foi que eu comecei a ver que não dava mais certo e eu não tava mais aguentando, que ele tava me sufocando muito. Aí eu peguei, ele já tinha ido lá na delegacia, dizendo que era da parte de mim, que nós tínhamos uma briga feia, foi onde ele largou o cabo de vassoura em mim, que ficou a marca. Nós começamos a ter uma guerra lá, com faca, queria me matar, tá? E eu queria me defender, fui me defender, ele coisou. Largou o pau em mim. Ele já tinha na delegacia, dado parte de mim, eu peguei. Aí ele foi na casa da minha amiga e disse que tinha ido lá, da parte de mim. Aí eu fui lá, pedi uma pessoa me levar lá, fui lá.
Aí disseram lá que ele tinha ido lá mesmo com o menino, ainda mentiu, dizendo que eu bati no menino de. Eu esqueci o nome que ele falou, que eu cortava a cara, cortei a cara do menino, inventou lá um monte de coisa. Aí eu cheguei lá e eles me encaminharam, sei que era pra mim na da mulher, que lá eles iam me atender direitinho, me orientar sobre as coisas. Aí eu fui lá. Ao chegar lá, pra me denunciar ele, eu não consegui. Fiquei com medo de denunciar ele, não deu certo. A mulher se coisar, ele vai ter que sair da casa, tá? Eu fiquei com medo porque ele conhece tudo na casa, fiquei com medo dele pular e querer me matar. Aí tá bom, vim pra casa. Aí depois eu voltei de novo e fui já no. Esqueci o nome da outra Do delegacia. batalhão, no Maria da Penha ou na Não, delegacia da na mulher? delegacia mesmo, Fragante. Aí Eu você foi fui direto lá, na aí central de foi que eu fiz o flagrantes. PO tudinho direitinho e tal, aí fiz o corpo de delito. Aí ela me deu 3 dias, ela tem que aguardar 3 dias e a gente entra em contato. Aí foram no final de semana, que eu até estava esquecida, esse pessoal não vão me ajudar em nada. Aí o oficial de justiça apareceu lá de justiça e falou, perguntou se o Diomar estava em casa, tá? Eu disse que não, que ele não estava mesmo. Aí ele ligou e disse que era para ele tirar as coisas dele, que tinha uma ordem lá para ele sair da casa, tirar só os pertences dele. Ele disse que não ia tirar, ainda deu um pouquinho de trabalho para ele sair. Aí foi que entrou em contato com ele, não tem pra onde ir também. Aí começou a falar as coisas lá e foi que ele saiu. Aí antes dele sair, chegou lá drogado, lá bêbado, querendo ficar lá. Eu ficava com medo. E aí foi que o primo dele foi lá, mas os dois primos dele e um amigo lá foram lá e me tiraram da casa. Aí deixaram ele lá, me levaram para casa da minha amiga. Aí chegou lá, ele até mentiu, pensando que era a polícia, e disse assim: não, doutor, ela que mentiu lá, dizendo que eu não queria deixar ele tirar as coisas dele da casa. E aí, quando ele viu que eram os meninos, aí ele ficou de boa lá e ficou na casa e eu fui pra casa da minha amiga. Aí no outro dia eu fui pro serviço, aí ela foi tirando as coisas dele. Aí eu voltei pra casa. Então, literalmente, mas além de você passar essa violência toda que você passou, você sabia do direito que você tinha de poder denunciar ou só o medo mesmo dele te evitava dessa situação? Eu tinha medo porque ele me ameaçava. Eu, meu tia e minha mãe. Tinha medo de Então, denunciar. o medo seu de denunciar não era nem porque você não sabia dos canais que você tinha. Deixar para todas as mulheres, né, que estiver assistindo o nosso podcast aqui da Estácio, que você pode correr ajuda. Da mesma maneira que a Luziene foi atrás e conseguiu resolver, graças a Deus, não é um caso ruim que nós temos hoje, né? Luziene, graças a Deus, está viva, está aqui do nosso lado. Infelizmente, a mulher que às vezes escolhe deixar para depois denunciar, infelizmente pode ser uma pessoa que a gente não vai ter mais contato com ela. Por quê? Porque, infelizmente, qualquer tipo de violência tem que ser tratado imediatamente. Você tem que denunciar um simples tapa, um simples soco, porque a maioria das vezes a pessoa quando inicia, ele inicia de coisas pequenas e de repente aquilo vai aumentando. Aí cria-se uma dependência emocional tanto por parte da mulher quanto por parte do homem que não quer mais aceitar o fim do relacionamento. Aí é o ponto que às vezes ele te vê como outra pessoa, já tem aquela tentativa de querer matar para se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, né? E aí muitas vezes é onde as mulheres acabam vivendo uma vida, infelizmente, de morte, não de vida, porque acabou fazendo a escolha errada. Qual que é a escolha errada? Viver com o agressor sem coibir logo de cara a primeira tentativa de agressão. Se deu um tapa, se deu um murro, se quebrou o celular, se roubou o dinheiro, se tirou algo que é seu, tem que ser denunciado. E aí a Estácio, juntamente com o nosso curso de Direito, nós criamos um panfleto, né, que você está em mãos nesse exato momento, que facilita para a mulher ela saber a real situação que ela está vivendo, que seria a violência moral, física, psicológica, sexual, patrimonial, formas de violência, todo tipo contra a mulher, está justamente nesse panfleto que nós confeccionamos,
A Estácio tem um núcleo de ajuda a mulheres que passam por esse tipo de situação. Qualquer mulher com vulnerabilidade social, que tiver aí problema, que queira procurar, a Estácio tem um núcleo de ajuda, onde ajuda você fazer o seu divórcio, ter uma equipe para estar te ajudando a sair dessa situação. Mas, infelizmente, você só vai sair dessa situação se você usar os canais adequados. Se precisar da polícia, ligue no 190, 153, que é o número direto com a Patrulha Maria da Penha, e temos os telefones do CRAM, que é o Centro de Referência ao Atendimento à Mulher. Quem precisar é o 62 35 24 29 33. E o sinal de ajuda. Toda mulher tem que conhecer o sinal de ajuda. Às vezes está numa situação que não consiga fugir, está às vezes numa situação onde está presa em casa, a qualquer momento pode ser assassinada, ou dentro de um carro, ou dentro de um local, um posto de saúde, alguma coisa que a pessoa não deixa você chegar perto. O símbolo é você marcar a sua mão com um X vermelho e você apresentar para qualquer pessoa. Hoje nós estamos aqui justamente divulgando isso. Se a mulher apresentar para qualquer pessoa que estiver assistindo o nosso podcast um X vermelho na mão, significa que ela precisa de ajuda. Denuncie. A denúncia é anônima, ela vai ser usada para salvar a vida daquela pessoa e coibir para que não aconteça o pior, que seria o feminicídio. Luziene, agradeço demais sua participação aqui no nosso podcast e leve o nosso panfleto. Se você souber de quem estiver precisando, que precisa, está passando por uma situação que tem medo, não deixa chegar em coisa pior. Eu tenho uma estatística para apresentar, né, que é, de acordo com a Rede Globo, um detalhe muito interessante que eu quero deixar claro aqui para nós, é que, infelizmente, a maioria das mulheres que mais sofrem, 35% dessas mulheres que sofrem, são mulheres negras e divorciadas. Incrível. Eu acho que justamente por essa situação, pela dependência financeira, pela dependência emocional, às vezes de não ter as oportunidades delas poderem correr atrás, às vezes acaba se relacionando de qualquer maneira, não fazendo uma escolha correta e acaba às vezes encontrando com pessoas que não vai dar o devido valor. Carrega o nosso panfleto e se conhecer alguém que estiver precisando, apresente ele. Nós também temos aqui a nossa convidada, Cleiciane Brandão, que passou pela situação de ter a sua irmã, diferente da Luziene, que infelizmente conviveu diretamente, né, Luziene? A sua situação foi muito mais complicada porque a Luziene enfrentou a situação. Não é? Ela não simplesmente foi alguém que observou, mas alguém que enfrentou. Já a Maria Cleiciane, alguém que enfrentou pela sua própria irmã, né? A situação foi complicada. Conte-nos um pouco como é que você se sentiu, como é que você ficou vendo a sua irmã passando pela situação que estava, como é que iniciou, como é que foi a conversa, como é que você ficou sabendo que ela estava passando por essa situação? O sentimento é de revolta, né? Ao mesmo tempo de medo, de impotência também, porque ela morava lá em outro estado, ela mora no Acre. E aí ela se juntou com esse cara, ele já tem antecedências criminais e aí bastante violento, usuário de droga. E aí no início do relacionamento deles, ela conta que ele era super tranquilo, tratava ela super bem. E aí no tempo foi passando o tempo e ele foi começando a ser violento, ciumento. Primeiro começa com ciúme, né? Ciúme, falando que ela tava com outro e tal. E sempre eles inventam uma desculpa pra ser violento, né? E aí começou a bater nela, ameaçava ela, batia. Ela primeiro engravidou dele, chegou ainda a ter dois filhos com ele, né? Infelizmente. E aí batia no rosto dela, ameaçava ela. E nisso ela não contava pra gente, né? Não contava, ela ficava só os dois lá. E aí ela
passou a falar pra mim, né? Falou que tava acontecendo, que ele tava ameaçando ela. E aí bati o rosto dela. Uma vez ela mandou uma foto pra gente no grupo da nossa família, o olho dela todo roxo. E aí a gente falou que não, minha irmã, você tem que sair daí. E a gente deu um jeito, arrumou dinheiro, comprou as passagens dela e aí a gente ligou pra polícia. Foi até no dia que a gente fez a denúncia daqui, né? Fez a denúncia. E aí a polícia foi lá, pegou ele, mas primeiramente a gente chamou a polícia, tirou as coisas dela lá escondida, pegou os dois filhos dela. Ela tinha uma bebezinha de, eu acho que era 2 meses, 2 meses, e o outro tinha 3 anos, né? No caso, isso foi ano passado. E aí a gente conseguiu trazer ela de ônibus pra cá, na verdade de avião, né? A polícia embarcou ela no ônibus, fugida, ela veio literalmente fugida dele. E assim, e acabou que infelizmente, depois de alguns meses, ela retornou para ele, né? Para nossa decepção, nós da família, a família não apoia isso, né? Ficou super revoltada porque a gente sabe que uma vez violento, sempre vai ser violento, né? Eles sempre têm aquela promessa, vou mudar e não vou mais fazer isso, fala que ama. Então é aquela história que eles inventam, né, dizendo para a mulher poder retornar à situação. E acabou que ela voltou, e aí depois de acho que não foi um mês que ela voltou, ele voltou a ser como antes, violento, bater nela. E aí, para ela escapar dessa vez, aí graças a Deus a mãe dela, ele bateu nela, deu um murro na cara dela, e aí ela desceu. E aí a mãe dele que tava lá na casa deles, viu, né? E aí ela brigou com ele lá e tal. E aí passou um tempo, um pouco, né? Isso não foi de manhã. E à tarde, ela falou que o gás tinha acabado. E aí ela inventou essa desculpa para conseguir fazer a denúncia, sair com ele, aí eles saíram. E aí quando ela chegou no supermercado, né? E aí ela ligou para a polícia veio, levou ele. E aí depois disso, ele foi só na delegacia que infelizmente às vezes a nossa lei é fraca, né? E aí ele só foi lá, fez né? Ficou lá com os policiais. E aí, mas assim, foi solto, não ficou preso. E aí os policiais guardaram ela lá, ficaram lá onde as mulheres ficam guardadas, Um né? abrigo, né? No abrigo. E aí embarcaram ela foi lá para outra cidade da nossa mãe. Hoje ela mora lá na minha mãe, né? Ele foi, mesmo com a medida protetiva que ela tinha, ele foi atrás dela, ficou lá uns tempos atrás dela, insistindo para ela voltar com ele. E ela falando que não voltaria, e nós também da família aconselhando minha irmã, não volte para esse homem, porque você sabe se voltar, não sabe se você vai sair dessa viva. Porque quantas mulheres hoje não têm essa oportunidade de sair viva de um relacionamento, né? Se sai, são violentadas. E assim, graças a Deus hoje ela tá bem, tá criando os dois filhos dela sem depender dele. É, assim, é importante não se prender a esse tipo de dependência emocional, né? Que às vezes a mulher, mas eu gosto dele, mas o gostar não vai te salvar, né? Dessa violência. Então, graças a Deus, hoje ela tá bem e não chegou a passar por mais uma estatística, né, de violência, de feminicídio. Graças a Deus ela tá bem. E torcemos para que as mulheres que também estão vivendo isso, né, denunciem, porque é importante a família em si denunciar. Né, porque tem as famílias aí que às vezes fica com medo, né, de denunciar também. É Aí justamente. vê o irmão, vê a sua irmã apanhando e não faz nada. E mais Né? tarde vai ser E quem vai mais estar. tarde eles vão estar chorando no carro do ente querido deles.
melhor coisa. Eu falo isso até mesmo por cuidar de um núcleo cristão, né? Que é algo que até os pastores, até entidades religiosas têm que estar ensinando as mulheres. Primeira agressão, tem que haver denúncia. Não espera chegar numa situação tão grave que não tem como mais remediar. E vemos aí duas situações, né, completamente complicadas, difíceis de estar vivendo, e a mulher muitas mulheres passam por situações parecidas. E por medo, por dependência financeira, tem medo de denunciar. Mas não compensa, porque se você não denunciar e morrer, acabou. Quem vai lutar, quem vai ver? É melhor denunciar já no início, ter coragem de fazer o que é certo, e a lei tem inúmeras vantagens à mulher hoje por causa da Lei Maria da Penha, que garante à mulher um salvo-conduto, literalmente, um abrigo. A polícia vai lá, leva aquela mulher com seus filhos para um abrigo onde ela vai ficar protegida até que tenha condições de sair. A polícia trabalha também, como a Luziane acabou de dizer, vai lá na sua casa, extrai o autor, às vezes dá trabalho, né, como nós acabamos de ver, a situação às vezes é complicada, mas a gente vemos que funciona. Só não funciona quem não denuncia. E se você não denunciar, infelizmente, você vai ser simplesmente mais uma das estatísticas. É interessante que o G1 ele postou um perfil sobre a violência e o tipo de vítimas que às vezes acontece a maioria dessas violências. Para vocês entenderem, a violência ela é mais, o feminicídio acontece mais na mulher separada, divorciada, do que da solteira e da viúva e da casada. De acordo com o G1, a violência do perfil do Estado Civil, separada, negra, com vulnerabilidade social, é as que mais enfrentam esse tipo de situação do feminicídio, que mais morrem, as mulheres que mais estão morrendo. E o interessante é que 35% delas, divorciadas e separadas, 30% solteiras, 17,10% viúva, que às vezes a pessoa pensa que a Maria da Penha só serve para o marido. Não, não serve. Ela serve para o filho, ela serve para o irmão, ela serve para qualquer tipo de homem, um patrão, alguém do seu convívio na igreja, alguém do seu convívio em qualquer lugar que seja. Se a pessoa, um homem, te agrediu, você tem o direito de fazer a denúncia na Maria da Penha. Sempre que vocês tiverem o número da central da patrulha da Maria da Penha, Maria da Penha, na PM é 153. Precisando, liguem, denunciem, não fique calada. Calada significa morte. E é isso que nós temos que não deixar acontecer. O feminicídio só evolui para uma situação de homicídio quando a mulher resolve não denunciar, ou seus familiares resolvem deixar ali e achar que nada vai acontecer. Infelizmente, mais tarde, é você que vai estar chorando. Eu agradeço a esse podcast aqui com a apresentação dos meus companheiros, né, nesse trabalho, a Débora, Sara, que trabalharam na confecção da arte do nosso panfleto, que vem justamente conscientizar a mulher, mostrar para ela que ela tem chance de escapar. No panfleto tem aqui todos os detalhes que você pode fugir e usar para poder vencer essa situação, denunciando, indo com abrigo, a polícia removendo o agressor, medida protetiva. Não fique calado, mulher. Não espere a hora de você morrer e não ter mais voz ativa para poder lutar pelos seus direitos. Direito enquanto está vivo. Se morreu, não existe mais. Então, nós deixamos aqui no nosso podcast, então, os telefones, né? A mulher que estiver vivendo essa situação e precisa ficar segura, nós temos aí o aplicativo Mulher Segura. Denuncie agora, é 197.
Você tem também o sinal da mão, o sinalzinho do X vermelho, você pode fazer com um batom, pode fazer com uma caneta. Fez um X na mão e apresentou para qualquer pessoa, até mesmo para um policial, ele já vai reconhecer, vai saber qual é a situação e vai saber que você está correndo um risco de vida, de morte. Temos também o telefone do CRAM, que é o Centro de Referência ao Atendimento à Mulher, é o 3524 29 33, telefone da Patrulha da Mulher, 153, da Patrulha Maria da Penha, da nossa PM aqui do Estado de Goiás, e o 190, telefone da Polícia Militar, e o 180, Central de Atendimento Exclusivo à mulher que estiver nessa situação. Então, mulher, não deixe para depois. Denuncie. Não passe por violência moral, não passe por violência física, não passe por violência psicológica, não passe por violência sexual e nem patrimonial. Se tem alguma coisa que está te incomodando, não fique calado. Denuncie. Então, nosso podcast então vem conscientizar e mostrar à sociedade que você não precisa ficar calado, você tem que denunciar. Então, agradeço a todos que assistiram ao nosso podcast, que participou com a gente desse trabalho. Quero agradecer a Sara, a Débora, que fez toda a pesquisa, a exploração sobre a lei, que nos trouxe aqui. Antes de nós finalizarmos, quero apresentar o trabalho delas rapidamente. E graças ao trabalho dela, hoje nós estamos aqui apresentando, falando sobre como foi difícil, né, a vida da mulher antes da Maria da Penha. Os casos de agressão era tratado simplesmente como algo simples. Como nossos convidados estão aqui, não é algo tão simples, né? A mulher que vive uma situação de violência, talvez ela não tenha chance de estar viva, né? E graças a nossos colegas, elas trouxeram aqui um material muito bom, explicando sobre violência física, psicológica, sexual, patrimonial e mostrando que tem sim condições de você vencer. Só nós olharmos para Maria da Penha e entender que através dela, da luta dela, a mulher que sofreu, literalmente, gente, chegar a perder as pernas, não poder mais movimentar o corpo como movimentava desde quando nasceu, porque infelizmente demorou a denunciar. E na época que ela sofreu, não tinha denúncia. O homem era tratado como algo... propriedade do homem. E ela, infelizmente, a justiça brasileira era extremamente atrasada nessa situação. A mulher sofria, mas isso não era levado na justiça. A pessoa passava... Era uma situação muito morosa, muito demorada. E hoje não. Hoje, graças à Lei Maria da Penha, isso ficou rápido. Hoje, conforme a lei que nós temos hoje em vigente, que é a 11.340 de 2006, o valor dessa lei, inclusive no artigo 8, a lei tem a diretriz de implementar um atendimento policial especializado à mulher. E, quer dizer, delegacias de atendimento à mulher, delegado hoje pode já, de cara, expedir mandato protetivo, não precisa ter que ir até o juiz para isso acontecer. Então, hoje, graças à lei do Maria da Penha, você tem inúmeros recursos que você pode estar utilizando para não chegar a sofrer um feminicídio. Você não ser calado. Então, agradeço a Débora, a Sara, por essa pesquisa maravilhosa que nós acabamos de apresentar. Também ao nosso querido amigo Gesiel, que fez as pesquisas qualitativa, quantitativa, mostrando as mulheres que sofrem, que tipo de mulher que anda, o perfil da mulher que passa por esse tipo de violência. E o interessante, né, que a gente vemos que a maioria dessas mulheres são negras. Eu acho isso interessante. Eu acho que é a situação da dependência financeira que é mais grave, né, que acaba essas mulheres passando por essa situação. E é 35%, é bem alto, né? E agradeço também o nosso colega Valdemir, que foi o responsável por confeccionar essa grande ajuda que é o panfleto.
A toda mulher que tiver, que você puder conhecer, quiser vir aqui na Estácio, pegar o seu panfleto para estar distribuindo a quem precisa, fique à vontade. Aqui tem todos os recursos que a lei providencia, ela já está escrito no panfleto de maneira resumida e fácil. Então, basta você vir aqui e se precisar de você acabar de vez com a situação, a Estácio tem ajuda a mulher para que isso aconteça sem ela ter grandes prejuízos. Então, agradeço a todos, obrigado por esse momento e até a próxima.